وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المصطفى خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nona fala mais bias, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, tudo louvor pertence a Allah, para essa oportunidade que dá no mais bias, para nós bem dar uma modesta contribuição na esme sagrado, para falar bocadinho de que está ligado com o Ramadão ou ensinamentos de Islam. E alhamdulillah, na esse âmbito, nota papia de diferente coisas que se vê como está ligado com a religião, está ligado com conhecimento, e naquele âmbito, aos nona papia de sagrado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nona tece aos alguns versículos do sagrado Alcorão, onde que Deus fala de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E naquelas passagens, está lá espírito dessa missão ou objetivo de missão de Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Deus dá para bem cumprir no mundo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumaka mangarbias nota lei ou notobi de como ipadido na Meca na ano 570. E se pape e Abdullah se mame Aminata. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isso aí na uma família nobre que é da família de Quraysh. Nunca que antes de pedido se pape morre, mame também morre, ojal na idade pequenino e criado para ser dona depois para ser teu. E assim que o jovem Muhammad sallallahu alaihi wasallam começa a viver de diferentes ambientes de sociedade, de na mão de alguém para outro, toque e crescer e Deus dá responsabilidade de mensagem que suma que não falar ontem, mensagem universal e da religião Islam e cujo suma ser representante na chão. Nessa vida, o que Muhammad sallallahu alaihi wasallam e começa essa juventude com idade de 30 anos e começa a sentir sinal de existência de Deus. E começa a jubir ídolos suma coisa que é apropriado para pecador, para compor coisa e depois que acaba compor e bem está adorar como aquilo que é o Senhor. Ele, nesse sentido, nesse sentimento, e olha como aquela e que divide cedo assim. E de lá que isola se cabeça de 2 ou 3 quilômetros e vai também na uma montanha onde é que vai para meditar, para pensar como é que é possível, quem que queria ser o cochão e quem que queria a humanidade, no que fica e meditar nesse sentido para poder buscar a resposta certa.
E naquele esforço que está nele, o chal com idade de 40 anos, Deus revelar. Não é que a primeira revelação, Deus falar Iqra, que seja para a lei. So, lei era a primeira revelação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu nessa missão como alguém que cuido para Deus. E Deus falar para a lei para ele poder conhecer aquele único Deus. Aquele Deus que cria pecador. E sinal caneta. E para a lei, em nome daquele Senhor, para ele respeitar. E de lá que origina, ou começa, missão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alguém que cuido para Deus, para ele bem sensibilizar, se acompanhar pecadores, para mostrar-lhes quem que queria eles. E esse versículo mesmo está mostrando como e só com lei que não pode ter sucesso no mundo, que não pode ter sucesso também na vida espiritual. Quer dizer, na vida mundana não tem sucesso e com lei. Na vida espiritual não tem sucesso só com lei. E é que foi Islam, revelação de Al-Quran começa com Iqra para lei. E a nós, isso é prova clara de como lei e chave do mundo, lei e na base de lei, lá que não pode olhar sucesso, seja mundana ou espiritual. E esse grande profeta e dado essa mensagem e dado livro de Sharia que ontem não fala dele, seja do Sagrado Al-Quran, livro que proclama como e livro perfeito, e livro que está na base de proteção de Deus, e livro que tem tudo necessidade humana. E que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Deus chama na diferentes versículos do Sagrado Al-Quran para mostrar-nos quem que aquele profeta. Na passagem de Suratul Tawbah, no versículo 128, Deus fala: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sem dúvida, mensageiro bem para vós, isso aí na voz própria. لقد جاءكم رسول من أنفسكم, mensageiros bem para vós que sai de voz própria. Azizun alayhi ma anitum harisun alaykum. Ele está cansado, está sentindo mal, ora que hoje sabe que riba de vós. E ele sempre imeste bem-estar para vós. E também e cedo compassivo para crentes e cedo e alguém também muito misericordioso. É para mostrar característica daquele profeta, de como, primeiro, ele é pecador, que sai de pecador, honrado. Mas ele e camiste nunca olha voz na casabe. E camiste olha humanidade entrando em nenhum tipo de casabe. E está sendo muito compassivo para crentes e também misericordioso. No outro versículo do Sagrado Al-Quran, Deus fala: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Esse está no capítulo 21, versículo 108. Para mostrar como a mim manda a bo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se capaz de ser de misericórdia para toda a humanidade.
abo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abo e benção para toda a humanidade. Para tudo quem que jube. Gosto da vida de santo profeta. Bunoja, se vida está cheio de misericórdia para a humanidade. E alguém que sempre está luta para tudo que pode, para o bem-estar da humanidade. E na tudo se vida, é fácil na servir pecadores, especialmente aqueles pobres, aqueles mais desfavorecidos na sociedade, para ajudar eles na tudo que pode e mostrar eles misericórdia. Ele é o pecador mais bom que tem, e pecador mais compassivo que aprovado na história de como é que tem acompanhar. E Deus Todo-Poderoso chamou Rahmatan lil Alamin, misericórdia para toda a humanidade. Pabia, se bujubi, de que antes de Deus escolher, ainda suma profeta, ele tem esse espírito de servir a humanidade. Pabia, está registrado na história de como profeta e daqueles jovens que queria associação na Meca, num momento de abuso, que a gente está abusando de poder com o privilégio que tem, riba daqueles mais fracos. E ele, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com outros jovens, ele cria uma associação. Ele está falando Hilful Fudul. Aquela associação que tem o nome de Hilful Fudul, que é seu objetivo? Seu objetivo era para defender gente que para vítimas, gente que são vítima de mais poderosos, e também dá eles direitos que gente que mais poderosos rouba eles. Eta jura naquela associação, cada membro daquela associação, eta jura de como enquanto está de vida e na luta para tornar direito que aqueles desfavorecidos merecem, que aqueles coitados merecem. Se exemplo, e bem acontece como alguém abusado nele, e sendo vítima de roubo ou de uma violação, que eles nessa associação é que conseguir restaurar seus direitos, então eles próprios nascer meios e tem que dar aquele alguém que o direito que é roubado. So, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e faz parte de essa associação. Essa é coisa que Deus preparou para mostrar como ele é pecador que sempre está preocupado com a necessidade de pecadores. E hoje Deus escolheu uma profeta e sendo muito mais claro de como é alguém que sempre está luta para bem-estar da humanidade. Mas que são pecadores. Mas também e mostra que a misericórdia tem nas limárias. Nunca me se olha limária na cansado. Nunca eu olha tem dia que alguém mata o limária que se vê como é que anda comer. Profeta Panharaiba para mostrar como no outro mundo Deus não vai julgar de esse ato que você tem, que você fazer, para tirar alma que você precisa de tirar para ver que não valeu nada, você tirar só para tirar. E tem manga de essas provas na hadith, nas traduções, como aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e preocupa para ver alguém toma filho de limária, que limária não cansa buscar, ou alguém não maltrata-se limária, ou alguém mata limária, que se vê como e tem filho que não cansa, ou te toma material, ou me se mata limária, mas aquele material é material apropriado. O profeta considera cada de esses
e conselha de para aquilo que deve de fazer aquilo que deve de fazer na melhor maneira. Ele se misericórdia e caçona pecadores e fazer na tudo pecadores, incluindo se inimigos grandes que matam se famílias, incluindo se filha fêmea e se outros membros de família, tudo e mostra misericórdia e por dar eles e dar eles mais bens para mostrar misericórdia para mostrar como ele é misericordioso. E Deus, no outro versículo do Corão, fala, no capítulo 33, versículo 22, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. O que significa? Na verdade, mensageiro bem para vós. Na verdade, botene na vida de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam melhor exemplo. Para vós, se você tem melhor exemplo de vida, você vive na melhor maneira, você vive a vida de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como aqui vive essa vida, que é o melhor modelo para vós. Para tudo quem que tem esperança de como dia arriba para Deus. E para se não lembrar de Deus, tio. So, muçulmanos que têm de cópia na minha dona, ou minha professor, ou minha outro alguém, o melhor modelo e profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suma que sempre não está falando outro gente. Outra hora que Buda gente explicação ou um ensinamento que sunna de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Outro alguém fala a nós e casim que nós já não garantes, não donas e casim que é fácil. Mas e que aquelas que modelo que nós muçulmanos falado para nós seguir, modelo que não falado para nós seguir, e modelo de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Boa raça, suma que boa janna raça. Então, maneira de raça de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e aquela que deve de servir modelo para nós raça. Njunjunga, suma que profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tan junjunga. E tudo coisa que você faz, copiar na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É que muçulmanos dados suma um modelo que é de cópia. E não donas ou professores ou outros gente não. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele tem melhor ou ele melhor modelo para seguir. E Deus conta um outro versículo do Corão, capítulo 33, versículo 41, que fala: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad, ele é capaz de nenhum de abos homens, mas ele é mensageiro de Allah, ele é khatam an-nabiyyin, selo de profetas. Wa kana Allah bi kulli shay'in alima. Deus, ele é sabedor de tudo coisa. E nesse versículo, e faz com que tudo crente é igual. Ninguém cama, ninguém sabia de como ele é mais perto do profeta na família ou na sangue do que outro. Deus tira isso nas cabeças de gente. Acabou falando, a minha filha de profeta, a nós é de Jorson de profeta, a nós não tem privilégio, a nós não é melhor do que aqueles que saem na mesma família com eles ou que saem na mesma sangue que eles. Não. Deus fala que ele está fora. Walakin, mas ele é Rasulullah. Ele é mensageiro de Allah. Então, a nós tudo é filhos, naquele sentido. Wa khatam an-nabiyyin. E ele, esse para pecadores, normal. Ou crentes em geral. Mas wa khatam an-nabiyyin. Na profetas também. Ele que se é selo, ele que se é carimbo, ele que está autêntico. Ele se é chefe.
Porque tudo profetas e santos, mas se santidades mancia. Esta riba de outro na santidade. E tem aqueles que dado lei. E tem outros que dado lei. Eles tudo cuidido para Deus, na mesma maneira. Deus revela eles para cuidar profetas. Mas categoria é que justa. So, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele é khatamun nabiyyin. Ele é selo, ele é autenticador, ele que dá vergonha de tudo outros profetas. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Allah, ele é sabedor de tudo coisa. E esse que começa, nascia aparecimento, esse que é preparado para Deus, para manga de tempo, para mostrar como é. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que na bim no último tempo, ele que khatam, ele que chefe de tudo profetas. Suma que no tobi manga de bias, Sayyidul Awwalina, Sayyidul Akhirin. Ele que chefe de aqueles que passa, ele também que chefe de aqueles que não vem. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falando na dessas passagens para esclarecer tudo, gente. Ele fala: Inni Abdullah la khataman nabiyyin wa inna Adam alayhi salam la munjadilu fi tinihi. Sunan Ahmad bin Hanbal. O profeta fala: a mim é servo de Allah. E também esse khataman nabiyyin de Allah. Esse selo de tudo profetas. Wa inna Adama, que hoje Adam alayhi salam, la munjadilu fi tinihi, está no processo de criação na lama. Hoje Adam está no processo de criação. E que hora hoje o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era já khataman nabiyyin, ele era já selo dina. So, essa para mostrar essa categoria na metade crentes e tem categoria alto. Ele que na seguido, porque ele que Deus manda. Ele que de tempo. E também, na diante de profetas, ele que khatam. Na todo lado, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está diante ele e selo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no outro versículo sagrado do Alcorão, Deus falando como: Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira. Oh, abo profeta, a nós que mandou para ser do testemunho e portador de boa nova e avisador. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele é profeta de Deus, é profeta que Deus manda. É repetido para ver como está registrado na manga de livros, ou tudo livros que bimbaja, antes de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é mencionado de se vinda. Para mostrar como ele que na bim completa tudo aquilo que eles é capaz de completar. Isso é uma que não fala. Tudo religião vem de Deus. Gradualmente, esse ensinamento está diferenciado. Que ensinamento que dado no tempo de Hazrat, no tempo de Adama, e que aquele que dado Ibrahim, e que aquele que dado Musa, e que aquele que dado Isa, e que aquele que vem dado no tempo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse tem nível gradual. E no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e falaram como gozo e chigaja se fim. Nada cana podia aburrido mais. E é suficiente para explorar para todo o tempo. Que seja o ensinamento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá. E naquele ensinamento, e tem boa nova para crentes e tem também aviso para descrentes. Para ver tudo quem que faz bem.
bunoja se bondade. E se bu fazer mal, bunoja também consequência daquele atos. Wada'iyan, no outro versículo do Sagrado Alcorão, fala: Wada'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ele é chamador para Allah. Ele cabim para bem mandando riba de gentes, suma chefe. Ele é bem para bem chama gentes para Allah. Essa é a permissão de Allah. Ele é sirajan munira. Ele é o lâmpada que está numia caminho. Para se bujubi, suma que a história está confirmando ele. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e bem no tempo mais escuro de todo o tempo. Não fala em termos de conhecimento, em termos de guia. Gente estava muito mais perdido, especialmente na zona onde ele é bem. E falar de que tem tipo de mal que aquele gente está cometendo. Crimes até que medonho que a gente está cometendo. Imagina ter um pecador vivo, botar para alguém, para começar do filho fêmea, botar enterrar vivo. Essa é uma coisa comum na metade árabes. E que tem o melhor povo naquele tempo, que Deus não mandava alguém para vir campo, para mais vezes. Então, sempre Deus assim que te faz. Ora que não manda profeta, e te mandar na zona que crime mais tem, para poder vir guiar eles no caminho certo. E profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Deus tirar na metade das gentes para mostrar eles claridade de como que poder dividir anda, para poder viver na claridade dentro ou fora. E é que foi árabes, depois de vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tem aquela civilização, tem aquele ensinamento na luz daquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá a eles, onde que o mundo admira eles. Para bem, esse ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que é assim. Deus mostrando como profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está na base de si benção, ele que se anjos. Onde que fala: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Esse no capítulo 33, versículo 57. E fala: Deus com os anjos está mandando benção para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Deus não ordena crentes. E fala: Ya ayyuhallazina amanu, a vós crentes também, sallu alayhi, vou mandar benção para ele. Wa sallimu taslima. E vou falar mantenha, que seja mantenha de paz. Esse é o resumo de como que muçulmanos devem de tratar esse profeta. O que esse versículo revelado, o profeta explica se sahabas, se discípulos, de como é que Deus fala. Ele que se anjo está mandando benção. Para vós também vou mandar benção. Com mantenha de paz. Ele fala: como é que não mandou benção, ya Rasulullah? Ele fala: Qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ele fala: est-ce que benções que bona bata manda para mim? Salatu ala Nabi. E é que muçulmanos sempre
eta stana invoca riba di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Deus continua para mostrar, né? Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. E ele, Allah, que manda se mensageiro, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com guia, melhor guia, e com religião de verdade, para poder fazer que religião para prevalecer, ribade tudo aquilo outros. Para ver Deus e testemunho suficiente. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e te seguia, e te se religião de verdade, e que religião, e para bem mostrar, e para bem manifestar, na todo mundo. Para mostrar como é que religião que tem tudo que o pecador precisa dela. E Deus e testemunho. Wa innaka la'ala khulqin azim. Butene melhor comportamento. Deus fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tem melhor comportamento. So ele que foi Deus fala para nós seguir na todo aspecto de sua vida que você segue. Boa te guia. Daí, ser discípulos que profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falaram como que eles dizem uma estrela, tudo quem que você segue, boa te guia. Que faz ele próprio hora que você segue. Hora que você segue profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boa te guia e boa está bem guiado, boa cedo, alguém que Deus não gosta dele. E hora que eu leio o Corão, e não mostrou como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suma que a Hazrat Aisha fala, khulquhu al-Quran, comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o Corão. Hora que eu leio o Corão, que eu não olha lá, se vê como é que se vida. Ante ele que não deve seguir, ele que não deve copiar, se modelo que não deve tomar, suma modelo. Porque esse modelo está cheio de iluminação. Se vida está cheio de verdade e defende verdade. E para ver daquela, não vamos 3 versículos para mostrar como é que Deus fala de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse é só um bocadinho para ver de tempo. Para ver sumaka e Hazrat Mirza Ghulam para que benção da Allah está ali e fala na das passagens. Se bujube vida de profeta, que Deus fala de profeta, buta admirar o profeta árabe. Se nome Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele e Deus exaltar riba. Ninguém pode perceber. Quer dizer, imaginação de ninguém pode chegar ao limite de categoria que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ocupa. Nunca pode. Porque está cheio de todo tipo de qualidades. E hora que você reconhece isso, anta você reconhecer essa categoria tão alta. Mas infelizmente manga de gentes que sabe que conhece categoria de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque ele se olha bem que unidade que pir, unidade de Deus que desaparece no mundo. Isso é do champion na restaurar aquilo que perde, que é do amor forte na Deus. E convencer a humanidade através dessa sensibilização, essa mensagem, gente estava pronto para dar vida a esse caminho. E aquilo que foi Deus todo poderoso e fácil com que e ser do pecador tão importante e Deus ia alçar para estar riba de tudo outros profetas que passam. E Deus dá ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudo que precisa dele nessa vida. Imagine para ir órfão e crescer
na coitadeza, mas ele vive-se outra parte de sua vida, suma qualquer homem, trabalhar para gentes, pagar, ser funcionário, e fazer manga de trabalhos, baquear limárias, tudo esses trabalhos e fazer. E depois, com inimizades, tudo que passa. Na última parte de sua vida, ele vive suma um rei, para ver suma um profeta. E cuidar mesmo, suma rei, para gente de Medina, para judeus como muçulmanos de Medina, unanimamente cuidar para ser chefe. Com tudo isso, coitadeza, e que tirar nesse lugar. Riqueza que Deus bem dá, nem também que tirar nesse lugar. E continua falando, santo profeta, na ele, e tem qualidades de tudo outros profetas. Tudo bom qualidades que mostrado para profetas, profeta Musa, Isa, Adam, Ibrahim, Yusuf, Jacob, tudo essas qualidades estão na ele. Porque Deus fala, Fabihudahu muqtadi. Que se guia tudo e juntar na ele. Anta seguir essa guia. O que significa como? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele junta tudo aqueles bons ensinamentos que passa baja. E bem, ensina a gente. E esta meta mostra a excelência que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem, categoria que Deus dá. E sendo uma grande manifestação para o mundo. E sendo alguém que, bem para bem, dá aquilo que perde na manga de séculos, que sendo Deus com bondade diante de Deus. Essas categorias, coisas que se vê como a gente ensinado, passa, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse. E mostra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostra claro de como é que não pode olhar amor de Deus. E Deus fala ali no Sagrado Alcorão, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. E fala, profeta, fala, se bom mistério para Deus gostar de vós, então você tem que seguir, você tem que copiar. Deus não gosta de vós, e não por dar pecado, Deus é perdador misericordioso. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicando ele mesmo. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Ninguém que por ser do verdadeiro crente se contra amor que deve ter a mim e que mais grande de que se pariduros, ou se filhos, ou tudo gentes. No outro caso fala que se riqueza. Temente buscar amar de que tudo esses anta buscar por ser do bom crente. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e filósofo grande e alguém que se vê como se conversa e tem entrar na coração e profeta de alta categoria e alguém que Deus dá Sharia e dá o melhor Sharia e alguém que se vê como está vence seus inimigos e conquistador. E alguém que está conquistando também ideias, sentido de gentes. E alguém que, se religião, está tendo lógica, tudo maneira que eu vou explicar a alguém. E todo já como é, e que tem verdade fora dessa. E faz com que, antes de morrer, e abre manga dele de impérios. E é que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se vê como se garantece e passa limite de tudo pecadores. E passa tudo limite. E que tem nem grandeza entre pecadores que ele pode comparar. Nem pequenino com a grandeza do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So é aquilo que apoia a os notícias. É um bocadinho na Sagrado Alcorão para bem mostrar a gente que
categoria que profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tene que bocadinho ko no fala del para não poder divertir com nós ouvintes. Para bia na mês sagrado. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinando manga de coisas. E Deus também ordenando manga de coisas, incluindo para não bata fazer Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin para esse profeta. Então, enquanto não faz aqui salatu ala nabi para ele, não deve de conselho um bocado para não poder ter aquele amor, para não poder fazer aqui salatu ala nabi na melhor forma. Wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.